No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre ser uma pessoa produtiva. Mas o que eu vou te propor é um olhar novo sobre a sua produtividade, que pode acontecer de maneira saudável, sem que você perca a sua saúde física e mental. É possível, sim, a gente ter produtividade na vida de forma saudável, estabelecendo e respeitando os nossos limites, de maneira que tudo na vida, no trabalho, nos estudos, decorra, aconteça de forma acessível. O meu nome é Cristina e aqui nesse canal a gente fala sobre organização e produtividade alinhada na criação de uma mente tranquila. A gente está sempre tentando obter mais produtividade, principalmente nessa sociedade moderna em que a gente vive. E existe uma promessa de produtividade muito cruel que reside numa ideia de fazer mais em menos tempo, o que pode até ser possível com organização e com método e sem sacrificar a nossa saúde e o nosso bem-estar. Mas será que a gente não está pagando um preço muito alto por essa eficiência a todo custo? Nesse vídeo, eu queria explorar com você um lado meio negligenciado da produtividade, que é a nossa saúde. Estudos recentes e experiências que vão sendo compartilhadas por pessoas em todo o mundo vêm provando que essa busca desenfreada por eficiência, por proatividade, por produtividade, tem deixado, sim, um rastro de estresse, de exaustão, que tem afetado muito a saúde humana. À medida que a pressão para produzir mais em cada vez menos tempo aumenta, é fundamental a gente questionar se produtividade a qualquer custo está valendo mesmo a pena. Está na hora da gente repensar a nossa abordagem em busca de um equilíbrio que nos permita, ao mesmo tempo, ser produtivos, produtivas, sem comprometer a nossa saúde mental. Então, antes de mais nada, pega papel, caneta, pega seu caderno de anotações e apontamentos, porque esse vídeo vai ter bastante informação para você escrever e pensar sobre ela depois. Porque eu quero muito que essa informação reverbere dentro de você, de maneira que você consiga adaptá-la para os seus padrões de produtividade, de organização, no sentido de obter uma mente mais tranquila, uma vida mais leve. Então, a primeira pergunta que eu queria que você respondesse aí no seu caderninho é a seguinte: o que é ser produtiva para você? Para esse vídeo, toma o tempo que você precisar e depois volta com essa resposta para a gente continuar pensando sobre produtividade. Espero que você tenha conseguido responder a pergunta. Se você não conseguiu responder, não tem problema, continua aqui comigo, que talvez até o fim do vídeo você tenha conseguido criar uma ideia nova sobre o que é ser produtiva para você e como é que você coloca essa produtividade em prol da sua vida e da sua saúde. E para que isso aconteça, é importante que você entenda aonde você quer chegar com a sua produtividade. Como é que você se imagina sendo uma pessoa mais produtiva? Como é que seriam os seus dias? Como é que seria a sua vida? Como é que seria a execução das tarefas que você tem no seu trabalho, na escola, em casa, se você se encaixasse dentro dessa ideia que você tem sobre produtividade? Depois que você conseguir encontrar essa imagem de vida que você acha que tem sendo mais produtiva, acha que terá sendo mais produtiva, aí a gente pode pensar em como chegar até esse objetivo. Então, para te ajudar nessa construção de ideia, eu vou te dar 3 exemplos. Imagina que você é uma estudante, um estudante, e você quer ser mais produtiva para que você não chegue ao final do dia, depois de ter passado um dia inteiro na frente do computador ou à volta dos livros, com aquela sensação de que viu um monte de coisa, pesquisou um monte de coisa, esteve em um monte de sites, leu um monte de textos e não lembra de grande coisa. Então, o que eu posso suspeitar é que, nesse caso, como estudante, você está priorizando pouca coisa, está te faltando foco. Você está vendo muitas coisas, estudando muitas coisas, mas não está retendo informação importante daquilo que você vê. Falta prioridade, falta foco. Então, neste caso,
Ter um dia produtivo de estudos para você pode significar chegar ao fim do dia tendo anotações no seu caderno, no seu bloco de notas no computador, de maneira que você consiga olhar para o resumo daquilo que foi o seu estudo ao longo do dia e ter uma visão daquilo que foi estudado. Outro exemplo que eu posso te dar: você trabalha com uma equipe de trabalho e recebe solicitações de trabalho de vários meios, de várias pessoas. E o seu objetivo é chegar no fim do dia, da semana, do período que você determinou, tendo dado conta daquelas tarefas que foram passadas para você pela sua equipe. Nesse caso, produtividade para você é saber filtrar as informações que chegam até você, estabelecer os seus limites para saber o que cabe dentro do seu tempo, que permita que você consiga ser eficiente no trato dessas tarefas. E aí a gente pode pensar no como. Ser mais eficiente para atingir esse objetivo pode passar por estabelecer canais de comunicação eficientes para os dois lados, para quem envia informação e para você que está recebendo a informação. Um terceiro exemplo que eu posso te dar: você trabalha em casa, você é uma pessoa que se ocupa das tarefas domésticas. Seu trabalho é em casa. E você quer chegar no final do dia, ou do tempo que você estabelecer, com a sensação de que a sua casa está arrumada, de que as coisas estão no lugar, de que as coisas têm um lugar para estar, e você não está conseguindo fazer com que isso aconteça. Nesse caso, eu suspeito que você tenha coisas além daquilo que você precisa ter. Pode ser um palpite, e você esteja precisando passar antes da organização, por um processo de destralhamento. E o que é o destralhamento? Destralhamento é justamente você definir aquilo que faz sentido para você ter na sua casa e aquilo que não fizer sentido, você se desfazer e dar um fim. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre como destralhar, e eu vou deixar no final como sugestão para você assistir. Então, nesse caso da pessoa que trabalha em casa, a produtividade vai estar ligada à sua capacidade de olhar para o seu espaço e entender aquilo que faz sentido ficar e aquilo que não faz sentido. Então, aqui, para você entender, eu fechei com você 3 exemplos. O exemplo de um estudante que precisa organizar os seus estudos, o exemplo de alguém que trabalha com uma equipe maior e recebe demandas de vários canais, e o exemplo de uma pessoa que tem o seu trabalho doméstico dentro de casa. E eu poderia continuar te dando vários exemplos, porque a produtividade, ela é algo que a gente precisa que exista na nossa vida, é um componente muito importante da nossa vida, para que a gente sinta que aquilo que a gente faz, que todos os passos que a gente dá estão fazendo sentido na nossa jornada, na nossa caminhada. O que eu quero deixar bem claro aqui com esse vídeo é esse aspecto da sua saúde, do seu bem-estar, dos seus limites. Quando a produtividade, ela invade esse campo, atravessando e levando tudo com ela, é uma produtividade que não está cumprindo com o seu objetivo. Aliás, eu vou até te convidar a contribuir com esse vídeo, comentando aqui embaixo o que é ser produtiva para você. A gente tem uma comunidade de muitas pessoas que querem o mesmo, e às vezes a gente pensa que a gente está sozinha, sozinho no mundo, que só a gente é que tem aqueles problemas, que só a gente é que não consegue atingir os nossos objetivos. E quando a gente vê que tem mais pessoas com as mesmas temáticas, com as mesmas demandas, com as mesmas angústias e anseios que a gente vai realocando o nosso problema e fazendo com que ele tenha a proporção que ele tem que ter. Então, comenta aqui embaixo, num cenário em que você está sendo produtiva, como é que você se imagina? Então, chegando aqui ao cerne da nossa questão, o que eu quero que você entenda é que quanto menos você se desconsidera dessa equação, quanto menos você estabelece e respeita os seus valores e as suas necessidades, mais você caminha no sentido oposto a ser produtiva. Produtividade não pode ter a ver com uma mente cansada, com uma vida estressada, adoecida. Muito pelo contrário. Produtividade tem a ver com uma sensação de bem-estar físico e mental, de que a sua vida está nos eixos que você estabeleceu para ela. Eu tenho certeza absoluta
que você não quer construir ou não quer continuar construindo cenários para a sua vida em que você é super produtiva e o custo para isso acontecer é a sua saúde física e mental, não é mesmo? E o meu objetivo com esse vídeo não é apenas te indicar caminhos pelos quais você pode repensar a sua produtividade, mas também te fazer uma provocação para você repensar as suas decisões. Aquelas decisões que estão te levando para um caminho em que você não está propriamente se vendo como uma pessoa produtiva. Então, pega seu caderninho de novo e bora anotar isso que eu vou te dizer agora, que isso aqui é importantíssimo. Eu sintetizei em 6 pontos principais aquilo que eu quero que você pense de agora em diante na construção da sua produtividade, da sua vida produtiva, criativa e planejada. Então, o ponto número 1 para você anotar aí no seu caderninho: se organize de acordo com a sua realidade. Tenha em conta os seus objetivos, as suas metas, faça planos, planeje a sua semana, o seu mês, o seu ano. Ponto número 2. Não siga padrões, não se compare, inspire-se. Uma das melhores coisas que você pode fazer para qualquer passo criativo na sua vida, e produtividade tem a ver com criatividade, é ter boas fontes de inspiração, é ter um bom repertório à sua volta. E sem falsa modéstia, se esse vídeo, se essa informação que eu estou te dando, ela pode te inspirar a fazer mudanças na sua vida, eu vou ficar muito orgulhosa disso. Inspire-se em pessoas, séries, filmes, vídeos, viagens, conversas, tudo aquilo que consiga agregar valor à sua vida. Ponto número 3. Ser produtiva não é sobre ter alta performance o tempo todo. Gente, não existe dar conta de tudo e ser linda, inteligente, acessível, gerar milhões de euros o tempo todo. Isso não vai dar para acontecer o tempo todo. Então, uma coisa muito importante é você reconhecer e estabelecer limites que vão balizando as suas escolhas. E eu gosto muito de, quando falo de limites, falar sobre reconhecer e respeitá-los. Porque o primeiro passo para a gente respeitar um limite é reconhecê-lo como algo importante para a nossa vida. A partir do momento que existe esse reconhecimento, pode existir uma relação de compromisso com aquele limite. Ponto número 4. Ninguém tem 24 horas iguais. Rotina é algo super importante. E eu arrisco dizer que é importante para qualquer pessoa. Aliás, é fácil você imaginar o que pode ser uma vida sem rotina. Imagina uma criança sendo criada sem hora para comer, hora para dormir, hora para acordar, hora para estudar. A criança vira um lobinho selvagem, não é? E quando a gente é adulto, nas devidas proporções, é mais ou menos igual. Ou seja, a gente precisa estabelecer uma rotina para viver a vida de forma harmoniosa. No entanto, rotina não pode ser igual para todas as pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Imagina uma pessoa que começa na faculdade a sua aula às 7h30 da manhã e ela mora super longe da faculdade. Então, ela tem que acordar às 3h30 da manhã para pegar uma condução, para chegar na faculdade. Ela ainda trabalha. E eu falo para essa pessoa que a primeira coisa que ela tem que fazer ao acordar é meditar. Não, né, gente? Talvez ela não tenha esse tempo para meditar. Talvez a meditação e o silêncio que seja possível para ela fazer no dia dela seja em pausas, depois do almoço, 5 minutos antes de almoçar, não sei, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que as 24 horas suas não são iguais às minhas. E a gente tem que adaptar a nossa rotina àquilo que é a nossa vida. Ponto número 5. O ideal nem sempre é possível. O que eu quero dizer com isso? Encontra aquilo que é ideal para você. E mais importante de tudo, baseado no momento de vida que você está vivendo agora e que vai se transformar e que vai mudar. Ponto número 6 e último. Descanse. Descanse sempre que necessário e possível. E aí eu volto um pouquinho naquele ponto da rotina para te sugerir que esses descansos, se eles não puderem ser
plenos e completos, que você consiga fazer pequenas pausas no seu dia, mesmo que curtas, para você fazer um restart no seu sistema, para você conseguir desacelerar um pouco para dar conta do seu dia. E aí, depois disso tudo que eu falei, o que você acha que pode começar a fazer em breve, ou até mesmo colocar em prática hoje, para ser essa pessoa produtiva que você quer ser, baseado na ideia de produtividade que você tem? E eu posso te ajudar até falando sobre mim. Eu quero ser uma pessoa produtiva para poder levar o meu projeto adiante, para poder crescer aqui no YouTube, para fazer com que essa informação chegue a mais pessoas. Quero ter um sentido de serviço na minha vida, em que eu esteja realmente ajudando outras pessoas a se organizarem. E para isso, eu sei que eu preciso de uma rotina de criação de conteúdo, de organização do meu tempo, de todos os trabalhos que eu faço. E para que isso aconteça, eu sei que eu preciso estar em dia com a minha alimentação, com o meu sono, ou seja, eu consigo me imaginar num futuro próximo, num cenário em que eu estou sendo produtiva e com isso eu estabeleço aquilo que eu tenho que fazer hoje para atingir essa produtividade. E aí, nesse meio, eu consigo estabelecer qual é o meu conceito de vida produtiva. Então, gente, bora dar um robusto like nesse vídeo, assinar esse canal, partilhar aqui nos comentários a sua visão de produtividade, do que é ser produtiva, como é que você se imagina num cenário, num curto prazo, para que eu e também o YouTube consiga entender se isso tudo está fazendo sentido para você ou não. Outro dia desses, eu escutei uma frase que eu achei ela tão genial que eu gravei ela na minha memória. Ela dizia assim: por motivos pessoais, hoje estarei dando o meu mínimo e esse será o meu máximo. Tem melhor maneira para terminar esse vídeo do que assim? Tem não. Dentro da sabedoria desta frase mora a sua produtividade. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.